Gente, vamos lá. Eu quero contar um pouquinho para vocês, rapidamente, porque eu tenho mais de um vídeo no canal falando a respeito da minha história no emagrecimento. Bom, eu sou uma mulher que fui obesa e vivi no efeito sanfona por décadas. Pesado falar isso, né? Mas os 49 estão batendo na porta, em outubro eu faço 49 anos, então eu não sou uma menininha de 20 anos. Eu já tô com o pezinho nos 50. Já estou na menopausa, já tem quase 3 anos que eu tô na menopausa, então muitas coisas mudam. E eu tenho lembrança da minha primeira dieta ser aos 13 anos. Naquela época era tão fácil emagrecer, né? Bastava cortar um pão, fechar a boca, dormir um pouco mais cedo, que eu emagrecia com muita facilidade. Mas na minha história eu tenho muitos momentos de estar bem magrinha e alguma coisa acontecer e eu voltar a engordar, estar bem magrinha, voltar a engordar, estar bem magrinha, e eu acho que isso é uma característica das pessoas que têm tendência a engordar e que, de certa forma, colocam uma meta muito fraca, né? Emagrecem não para sanar as suas dores, mas porque alguém quer, ou apenas para vestir o biquíni no verão, ou para pôr o vestido para ser madrinha num casamento, alguma coisa muito pontual. De modo geral, não mudamos a mentalidade, por isso que ficamos nesse engorda, emagrece, o efeito sanfona que tanto faz mal à saúde. E aí, quando chegou a pandemia, né? Deixa eu falar só um adendo para vocês. Eu tenho aqui a minha cola da aula, tá? Tem bastante assunto, então eu fiz uma cola para poder não perder nenhum ponto importante que eu quero passar para vocês. Então, se vocês me virem baixando a cabeça, é porque eu tô me situando para ver se eu não esqueci nada. Fechado? E aí, o tempo foi passando e num determinado momento da minha vida e da vida de todos nós, bateu à porta uma situação de saúde e emocional muito atípica, que nenhum de nós tinha vivido ainda, que foi a pandemia. Na pandemia, eu estava com quase 100 quilos. Eu estava pesando 99,8. Estava desta forma, a produção vai colocar a foto para vocês verem como eu estava. Essa foto foi tirada, se ele colocar a foto que eu tô de camiseta listrada, branco e vermelho, essa foto foi tirada um pouquinho antes de tudo ser fechado, quando a gente estava aqui na minha cidade, num café colonial com a família toda. E no dia 26 de março, se eu não me engano, eu acho que foi essa data, tudo foi fechado e eu olhei para o meu esposo e falei para ele: nós vamos começar uma dieta hoje. Como eu sou uma profissional da área da saúde, né, e tive muita aula de fundo emocional, eu já consegui ver, né, imaginar o que poderia vir a acontecer. De modo geral, a população ia ficar extremamente apavorada, e ficou, e com isso, o que as pessoas fazem? Descontam os medos, a ansiedade, a depressão, o pânico, a angústia no prazer. E o prazer comum e que é aceito é a comida, né? Que é liberado é a comida. E eu falei pra ele, eu falei assim, ou a gente emagrece agora, ou nós vamos caminhar para a obesidade mórbida. Porque nós estávamos vindo numa crescente de ganho de peso constante. Não é que eu cheguei aos 99 e estabilizei nos 99, não. A gente estava vindo numa crescente. Minha alimentação era péssima, era uma alimentação riquíssima em carboidrato, da hora que eu acordava, a hora que eu dormia, e por sinal eu trabalhava muito, chegava à noite, eu botava uma série, pegava
um Doritos da vida, ou pizza, ou esfirra, ou hambúrguer, e comia deitada, depois regado a muito chocolate e muito refrigerante. Vocês imaginam como era esse cenário, né? Acho que não existe uma pessoa que não tenha feito isso ainda na vida. E aí, eu decidi emagrecer, forcei meu marido a me acompanhar. Inicialmente ele nem passava pela cabeça dele passar por isso. E a gente entrou com a desintoxicação do açúcar, que durou 1 mês. Nesse período de desintoxicação, nós ficamos sem nenhum tipo de carboidrato, sem leite e derivados. Então não era só o açúcar, era tudo aquilo que virava açúcar no sangue. Não foi fácil, foi um período muito desafiador, em que eu, que tomei a decisão, tive que suportar o meu próprio mau humor e o mau humor do meu marido, porque nós, além de tudo, estávamos vivendo um momento de estresse que todo mundo estava vivendo, né? Então, mas foi uma decisão tomada que eu não me arrependo em nada. Feito isso, eu emagreci depois de 1 mês. Comecei a dieta cetogênica junto com jejum intermitente, que foi uma duplinha que se encaixou feito uma luva na minha vida. Me mantive magra por todo o tempo que eu morava lá na chácara, a 15 quilômetros das gostosuras, das tentações. E quando eu me mudei aqui para o centro, eu ainda não tinha desenvolvido o fundamental para me manter magra diante das tentações, que era a mentalidade de uma pessoa magra. Então eu voltei para o centro e eu comecei a me permitir. Sabe aquela coisa? Eu posso porque eu tô magra? Mas aí que está, eu estava magra, eu não era magra. E isso tem uma diferença muito grande na vida da gente. E aí eu comecei a me permitir demais e engordei um pouco. E aí veio aquela frustração de quem tinha conquistado um corpo que eu achava legal e voltei a engordar. E eu falei, não, eu não quero isso pro resto da minha vida, eu preciso voltar a emagrecer. Mas emagrecer de uma forma definitiva. E o que eu preciso fazer para emagrecer de uma forma definitiva e me manter magra, ser magra? O que eu preciso mudar? E eu comecei a estudar. Estudar muito, porque o problema não era aqui. O trabalho aqui eu sei fazer desde os 13 anos. O problema era aqui. Eu tinha que desenvolver uma mentalidade forte o suficiente para aprender a dizer não. Para encarar... Deixa eu ver se é essa caneca. Não, não é essa caneca. Deixa eu ver se é essa caneca. Também não é essa caneca. É uma outra caneca. Encarar a comida de outra forma. A comida na vida da gente é o veículo que vai nutrir o nosso corpo. E não acalmar ou sanar ou disfarçar os nossos problemas emocionais. Isso é um ponto fundamental. E eu precisava desenvolver isso em mim. Graças a Deus, depois de muito estudar e muito aplicar e errar, eu consegui encontrar o meu caminho. Tanto é que hoje eu como de tudo, eu sei o momento para comer aquilo que eu tanto gosto e que não faz parte da minha rotina. Eu sei o que deve fazer parte da minha rotina, eu sei equilibrar a minha alimentação entre as minhas refeições, quando praticar o jejum, quando não praticar o jejum, e é tudo isso que eu quero trazer para vocês. Desenvolver uma mentalidade para eliminar o efeito sanfona. É isso que eu quero, emagrecimento zerando o efeito sanfona. Para a gente entender um pouco mais
sobre o emagrecimento, eu preciso falar com vocês sobre os pilares do emagrecimento, né? Porque o emagrecimento não é só trancar a boca. Existe toda uma questão hormonal por trás disso tudo que faz com que a gente emagreça, com que a gente não emagreça e com que a gente engorde, tá? Então, assim, o primeiro pilar que eu quero muito conversar com vocês é o sono adequado e o controle do estresse. Aí vocês vão falar, é possível isso? É possível isso. O sono adequado é aquele sono reparador. É aquele momento em que o seu cérebro desliga de tudo e o seu organismo, principalmente fígado e pâncreas, começam a entrar num processo de regeneração, limpando, desintoxicando o nosso corpo das toxinas que a gente tem, todo mundo tem no dia a dia, por causa de desodorante, maquiagem, perfume, remédio, comida industrializada, estresse. Tudo isso gera toxinas para o nosso corpo e o fígado trabalha à noite. Então, quando a gente tem um sono reparador, a gente tem níveis adequados de um hormônio muito importante. Eu quero que vocês guardem esse nome: cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. E quando a gente não tem um sono reparador, a gente tem picos de cortisol. Muitos de vocês já devem ter passado por um médico ou por uma nutricionista e ela ter falado, precisa controlar o estresse, porque senão teu cortisol sobe. Cortisol subir significa que o nosso hormônio da saciedade, digamos assim, vai ser inibido. E o cortisol vai agir diretamente numa região aqui do cérebro chamada hipotálamo, fazendo com que nossa fome aumente. Então a gente tem um aumento da fome por causa do cortisol com uma diminuição do hormônio da saciedade. E aí a gente come mais. Então o sono reparador é fundamental para que os nossos níveis de cortisol estejam adequados. Nem acima e nem abaixo, porque todo hormônio tem a sua função muito boa também no nosso corpo, senão ele não iria existir. As estratégias que eu vou estar passando para vocês vão te ajudar sim a emagrecer. Mas a primeira coisa, antes de mudar qualquer assunto, qualquer coisa relacionada ao emagrecimento, não é sair com uma lista de alimentos saudáveis, correndo para o supermercado ou para o hortifruti e comprar. A primeira coisa é decidir emagrecer. Arregaçar as mangas e falar, não, agora vai, porque eu quero. E aí eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito das dores. Quando eu falo de dores, eu não tô falando necessariamente de dor física, porque a obesidade gera dor física, mas também existem dores emocionais. Por exemplo, as minhas. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa, mas não exageradamente vaidosa de me maquiar, usar perfume, frufru no cabelo, nada disso. Mas o meu sonho era usar roupas bonitas, sensuais, como toda menina, toda adolescente, como as minhas amigas. E por estar gordinha e nunca me aceitar gordinha, eu sempre me escondia atrás das roupas. Então, para a gente ter um emagrecimento efetivo, a sua decisão para emagrecer tem que ser para sanar as suas dores. Não porque o médico mandou, porque o marido tá falando que você tá muito gorda, porque você porque os outros querem. Tem que partir de você. E a dor é algo muito pessoal. A minha dor era uma dor estética. Mas existem pessoas que vão falar, Grazi, eu não consigo realizar as minhas atividades diárias de dona de casa porque eu tenho dor.
Eu não consigo, por exemplo, abaixar para pegar a roupa dentro da máquina e pendurar no varal porque me dá dor. Eu não consigo fazer uma caminhada porque eu tenho dor. Eu não consigo, e aí deixa de viajar porque não consegue visitar os pontos turísticos. Eu não consigo sentar no chão para brincar com meu netinho porque eu tenho dor e eu não consigo levantar depois. Então você tem que identificar qual é a sua dor. Esse tem que ser a maior motivação, motivo para a ação, motivo para você emagrecer, entendeu? E não porque o médico mandou ou porque você vai ser madrinha de casamento em outubro, porque daí vai passar o outubro, a festa vai acabar e você vai falar, a tua vozinha, porque a gente tem duas vozinhas na vida, né? Aquela vozinha que manda a gente pra frente e aquela vozinha que manda a gente andar para trás ou ficar para baixo. Aquela vozinha vai falar: já foi, você tá livre, agora você pode comer o que você quiser, entendeu? Então a gente tem que ter um motivo para a ação, um motivo real para emagrecer. E vamos lá. Depois do pilar do sono e do controle do estresse, a gente tem um outro pilar muito importante e muito negligenciado na rotina da vida moderna, porque a primeira desculpa que a gente dá pra gente mesma é eu não tenho tempo, que é a atividade física. A atividade física, sim, é um dos pilares mais importantes da nossa vida para uma vida saudável e que não pode ser negligenciada em momento algum. Então, assim, os benefícios da atividade física. Ela atua diretamente no nosso emocional e até nas questões neurológicas, diminuindo ou postergando a demência, problemas de memória, problemas de atenção. Ela acelera o nosso metabolismo. Ela constrói a nossa massa muscular. E a massa muscular está diretamente relacionada com a nossa longevidade. Ou seja, se você tem massa muscular, se você tem músculo desenvolvido, e eu não tô falando que ninguém precisa ser halterofilista, até porque Grazi, essa é a minha opinião pessoal, acho bonito uma mulher com um corpo definido, mas sem ficar com aqueles músculos ultra rasgados, saltados. Eu acho que perde feminilidade quando o corpo tá assim. Mas isso é pra mim, entendeu? Respeito quem gosta, não tem problema nenhum, não vai ser uma pessoa nem mais nem menos pra mim. Vai ter o mesmo valor. Grazi, pro meu corpo, não quero aquela musculatura cheia de gomos e saltada. Ponto. Ela melhora a atividade física, melhora a nossa disposição e as nossas dores, tá? E além disso, melhora a questão estética, porque eu vou contar um segredo para vocês. É mentira a pessoa que fala que não liga para estética. Porque de duas uma. Ou ela nega isso, porque para ela é algo tão difícil de alcançar que ela tenta se convencer dizendo que não é importante. Para justificar para terceiros o porquê que ela não tem uma estética bonita. Ou o amor próprio dela tá tão pequenininho, que não faz sentido ter uma estética bonita. Tanto faz e tanto fez. Mas e a falta da atividade física? A falta da atividade física aumenta o risco de doenças, como diabetes, pressão alta, obesidade, infarto, derrames, os famosos AVCs ou AVS, e alguns tipos de câncer. Só quem pode indicar suplementação para você é um médico, tá? Um médico ou uma nutricionista que esteja te fazendo acompanhamento individual. Eu uso suplementos.
Infelizmente, hoje em dia é muito difícil a gente conseguir suprir 100% das nossas necessidades somente com alimentação. Até porque a nossa alimentação, o solo já não é um solo rico em nutrientes como era antigamente, é um solo muito desgastado, não existe o tempo de descanso entre uma colheita e o novo plantio. Mas só quem vai poder dizer se é necessário ou não é um médico ou uma nutricionista com avaliação dos seus exames de sangue. E não é avaliação, aquela avaliação basiquinha não, tá? Quando eu faço, que eu tô passando por exame com a médica que me acompanha, é uma média de 16 tubos de sangue, para poder avaliar profundamente a necessidade ou não da suplementação. Mas, se é indicado, super vale a pena tomar. Eu faço a suplementação por causa da menopausa. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que a atividade física, ninguém aqui precisa iniciar a atividade física e virar um marombeiro. Eu sou muito da frase, antes feito do que perfeito. Então, para quem é 100% sedentário, começa com uma caminhada. Grazi, só a caminhada resolve? Não, porque a caminhada é uma atividade aeróbica. A caminhada, a bicicleta, a natação, esqueci o nome, aquela que faz dentro d'água com os pezinhos, a hidroginástica, são atividades aeróbicas que vão acelerar o teu metabolismo no momento que você fez. Então, é aquele ganho de calorias que você tem, né, que você gasta no dia que você fez. A musculação ou qualquer outro exercício de força é a atividade física que vai desenvolver os músculos para, entre outras coisas, aumentar o teu metabolismo, mas também dar proteção para os seus ossos. É a musculatura forte que segura o osso no lugar. Então, a musculação é fundamental. Grazi, mas idoso pode fazer musculação? Deve, porque a musculação combate a osteoporose. A musculação combate o envelhecimento do cérebro, falando de uma forma bem popular. Então, o idoso deve fazer musculação. E eu não tô dizendo que que vocês precisam, que fazer musculação é ficar bombado, até porque mulher é muito difícil definir de ficar ultra bombada, tem que tomar hormônio para isso. Então, assim, pode ir a musculação, trabalhar peito, tem um monte de gente que fala, nossa, mulher não pode fazer exercício de peitoral. Pelo amor de Deus, gente, tem que fazer exercício para todos os grupos musculares. Porque para você desenvolver um peitoral a ponto de perder o desenho da mama, nossa senhora, só com muita bomba. Então, tem que fazer. Claro, ninguém precisa sair correndo, se matricular na academia, fazer musculação de manhã, fazer não sei o que à noite. Não, não é isso. Mas é introduzir na sua vida, mudar, todo dia dar um passo em direção a uma vida mais saudável. Miriam, eu não aceito atividade física, não gosto, me faz mal forçar. Você precisa, Miriam, encontrar a atividade física que te dê prazer. Existe um mundo gigantesco, mas você pode ter certeza que a sua vida vai ser outra depois que você iniciar uma atividade física. Pensa nisso com carinho. Você pode fazer dança, você pode fazer artes marciais, você pode começar com uma caminhada, você pode fazer musculação em formato de circuito como eu faço. Eu não faço a musculação tradicional, eu não suporto a musculação tradicional. Que você vai para academia, você tem uma fichinha e você fica fazendo os exercícios sozinhas. Não, eu faço musculação numa academia em formato de circuito, com um grupo de mulheres, basicamente mulheres. Tem homens fazendo também, mas é mais mulheres. E a gente faz atividade, todo mundo conversando, dando risada, é um grupo gostoso.
Então, assim, você precisa encontrar a atividade que te dê prazer. E pode ter certeza que ela existe. Exercício funcional é maravilhoso. O circuito que eu faço é uma mescla de funcional com musculação. Existem várias modalidades, tá? E uma vez que você comece a fazer, o corpo pede para você fazer. É uma coisa maluca, mas você sente falta. Porque os hormônios que são liberados com a atividade física faz a gente ficar lá para cima. Então o teu corpo pede para você ter essa sensação boa de novo. É muito gostoso. Bom, falamos de sono e qualidade, estresse, né? Controle do estresse, atividade física. Agora a gente vai falar de alimentação saudável. Porque ter uma vida saudável não é só comer bem. É um conjunto de coisas. É atividade física, é alimentação saudável, é o sono e é trabalhar naquilo que se ama. Porque você tem que estar de bem com a atividade que você exerce a maior parte do seu dia. Mas esse ponto eu não vou entrar em questão. Agora a gente vai falar da alimentação saudável. O que é uma alimentação saudável? Nos dias de hoje, a rotina corrida, né? A modernidade trouxe pra gente uma falta, um ritmo acelerado e exagerado, onde muitas coisas foram deixadas de lado por não ser prioridade, né? Então, enquanto antigamente, aqui no interior ainda é um pouco diferente, né? Diferente do que acontece em São Paulo. Mas, por exemplo, eu fui criada em São Paulo, eu sou do interior, mas vivi 40 anos em São Paulo. E eu cresci ouvindo a minha mãe falar: antes de casar e ter filhos, faça a sua vida. Estude, se estabilize, para depois pensar em casar e ter filhos. Conclusão: eu fui ter a minha filha aos 37 anos. Minha filha fez 11, né? Tem 11 anos, eu tô com quase 50, ela tem 11 anos. Diferente do que eu vejo aqui no interior. Aqui no interior ainda existe essa questão de não se preocupar tanto com a vida profissional, mas ter um cuidado maior com a família. As mulheres que são da minha idade, todas já têm filhos com 25, 26 anos. E agora estão se preocupando com trabalho, melhorar, fazer um estudo. Conheço muitas que estudaram depois que os filhos entraram na faculdade. É um pouco diferente isso, mas de modo geral nas grandes cidades, essa rotina, essa busca pelo sucesso, essa busca pela profissão, essa busca pelo crescer, fez com que a população de modo geral deixasse de lado pilares que são fundamentais para a vida saudável. E aí quando as pessoas chegam numa idade um pouco mais avançada, que as dores, as ites começam a aparecer, começam a correr atrás. Dá tempo de reverter 100%? Talvez não, mas dá para melhorar muita coisa. E nesse ritmo maluco, a alimentação saudável deixou de ser um pilar prioritário. As pessoas comem rapidamente, de modo geral, comem trabalhando e se alimentam de refeições rápidas. Muitas refeições industrializadas, muitos pedem um fast food para comer na hora do almoço. Porque eu tô sem tempo, eu tenho 10 minutos para almoçar, eu tenho 15 minutos para almoçar. Então pede uma comida qualquer ou vai numa cantina e compra alguma comida que traga um pouco de conforto. E com isso, a alimentação de saudável não tem nada e é uma alimentação basicamente industrializada. São muitos pacotinhos abertos para pouco descascar na rotina do dia a dia, na vida de todo mundo.
E qual é o problema disso? A alimentação industrializada, os produtos industrializados são paupérrimos, muito pobre em nutrientes, riquíssimos em açúcar e sal, muitos deles recheadíssimos de gordura hidrogenada, e isso gera uma inflamação no corpo da gente, prejudicando muito o nosso intestino, que é um órgão que deveria ser tratado como, vamos dizer assim, o cérebro rei e o intestino príncipe. Deveria ser tratado com muito mimo e muito amor. A alimentação saudável é a alimentação rica em nutrientes que vai nutrir o nosso corpo e trazer saciedade e deixar o nosso metabolismo mais acelerado. Quando a gente tem uma alimentação muito rica em alimentos industrializados, o nosso intestino, de modo geral, está funcionando muito aquém do que ele poderia, de forma muito ruim. Porque o nosso intestino ele é colonizado por bactérias, de modo geral, vou resumir, por bactérias boas e bactérias ruins. Quando a nossa alimentação é uma alimentação de verdade, a gente tem uma colônia de bactérias boas muito superior, funcionando bem, e uma colônia de bactérias ruins pequena. Então a gente faz cocô todo dia. O nosso cocô é saudável, ou seja, aquele cocô em formato de banana. A gente defeca de modo geral uma vez por dia, todos os dias. Não tem muco, não tem gosma, secreção ao redor do nosso cocô. A gente não tem dificuldade para evacuar. E quando a gente se limpa, a gente quase não suja o papel. A gente não tem gases, a gente não tem distensão abdominal, a gente não tem incômodos gastrointestinais. Isso é um organismo que tem, um corpo que tem um intestino funcionando bem. Uma parte desse tamaninho da população vive isso. Porque quem traz isso pra gente é a alimentação saudável. A alimentação industrializada, além de trazer todos esses malefícios que a gente acaba vendo no nosso dia a dia, no nosso corpo, não dá energia pra gente, a gente vive cansado, provoca um aumento significativo dessa região, porque além de comer mal, bom, gente, tudo que eu tô passando pra vocês, eu preciso dizer que eu sigo a linha, tá, da medicina integrativa, que é aquela medicina que entende o homem como um todo e não eu não tô conseguindo falar a palavra. Não olha o homem como pedaços. Então, assim, hoje em dia a gente tem um médico especializado no dedinho, no mindinho, e tem um outro médico especializado no dedo da mão, no dedão, tá? Então, o que eu quero dizer? A medicina integrativa olha a gente como um todo, funcionamento por completo. E não dessa forma muito esmiuçada. Então, existe o hepatologista, existe o otorrino, existe o pediatra, existe o neurologista, existe o cardiologista, que é a medicina mais popular, a medicina mais antiga. Eu não sigo essa linha, tá? Então, assim, um corpo nutrido tem um funcionamento melhor, tem um metabolismo que funciona, que não é lento. E com isso a gente tem energia, a gente acorda disposto, a gente não tem dificuldade de levantar da cama e a gente faz as atividades do dia a dia sem dificuldades. Então, o que acontece? A vida moderna trouxe pra gente, e ainda, né, hoje isso já está caindo, isso já está sendo colocado em xeque, inclusive por muitos médicos, a alimentação de 3 em 3 horas. Então pensa você come mal, você come produtos que não nutrem o seu corpo, rapidamente você sente fome, aí você come de novo. Então você não come nem de 3 em 3 horas.
De modo geral, você passa o dia inteiro beliscando ou o dia inteiro tomando alguma bebida açucarada, seja um café, um suco ou um refrigerante. Com isso, esses alimentos muito ricos em carboidratos trazem uma energia muito rápida para o teu corpo. A glicose no seu sangue vai ficar sempre alta. Comendo de 3 em 3 horas, a sua glicose nunca baixa. Aí você arruma um problema com a sua insulina, porque a insulina é aquele hormônio que pega a energia da glicose e leva para as células. Só que se a glicose está sempre alta, essa insulina começa a ter problemas. E aí vem as doenças de obesidade, diabetes tipo 2, as doenças metabólicas. Então, além de comer mal, ainda come o dia inteiro, mastiga o dia inteiro, os mais regrados de 3 em 3, os menos regrados de hora em hora. Então, a gente só arruma doença para nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar todo esse panorama.